Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que o irmão Alessandro, mais uma vez no devocional, Quero convidar você a orar comigo, nós vamos ler a palavra do Senhor, meditarmos juntos, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, Deus, mais uma vez aqui na igreja, no seu templo, na tua casa, Senhor, casa de oração. Nós queremos nessa manhã render a Ti graças, ó Deus, de gratidão a Ti, a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer, ó Deus, pela Tua presença em nossa vida, Te agradecer pelo pão nosso de cada dia. Enfim, Deus, Te agradecer por tudo, estarmos aqui na Tua casa, podendo compartilhar com meus irmãos a palavra, ó Deus, estamos em comunhão. Assim nós Te agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor aqui em Salmos 73, também muito conhecido. Eu vou ler o versículo 1 e 2, depois a gente vai falar algumas coisas sobre isso, tá? De muita importância, que diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para os limpos de coração. E quando a mim os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. No 15 diz assim: se eu dissesse, também falarei assim, e eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei de sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Lá no 28, no final dos Salmos, fala assim: mas para mim, bom é me aproximar de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Meus irmãos, a gente pode ver aqui que o salmista, Asaf, ele era um levita da casa do Senhor, e pelo que nós entendemos aqui pela palavra do Senhor, nós vemos um levita da casa do Senhor, assim, no teu coração, na tua mente, um servo de Deus, cocheando em dois pensamentos, ou até mesmo pensando em se desviar da casa do Senhor. Mas eu queria falar um pouco sobre Asaf, mas a Bíblia não fala muito sobre Asaf, não. Mas lá em Crônicas, capítulo 16, 5, diz que Asaf, ele era chefe dos levitas. Ele foi nomeado por Davi, como levita da casa do Senhor. Ele, Zacarias, o seu segundo, o seu sucessor, e assim os seus irmãos. E é interessante que Asaf, ele foi escolhido por Davi, e eles tinham uma missão muito, mas muito especial, E você vê que é por isso que eu estou tentando entender Asaf. Asaf, ele para dentro do templo e fica olhando para o templo, Ali fazendo uma reflexão da sua vida, Ele pensando nas coisas de Deus, pensando em tudo que foi feito, desde o começo do templo, até aquele exato momento. Se ele estava olhando para o templo, veja bem, Davi já havia nomeado ele, o templo levou mais ou menos 7 anos para ser pronto. O templo agora estava pronto e ele estava ali dentro do templo. E a função do levita era uma função muito bonita. Você vê, cuidar da casa do Senhor, a arca do Senhor, Então ele sabia, o Asaf, ele sabia muito bem, ele sabia a função dele, que era levar o povo a adorar a Deus,
porque a arca da aliança, a arca do concerto, o objetivo é trazer a presença de Deus. E Asaf agora ele está olhando para o templo do Senhor, a casa do Senhor. Ele estava lá dentro e ele sabia que ele tinha que estar na presença, que era a arca. Talvez ele estaria pensando em se afastar, talvez ele estaria pensando em se desviar. Mas quando ele diz que ele olhou para a arca, olhou para o templo, né? Ele se recordou de tudo, não é verdade? E é interessante que Asaf, ele diz assim, se eu dissesse, também falaria assim, e eis que ofenderia a geração dos meus filhos. Nós vemos aí, meu irmão, a situação de Asaf, né? Se ele falasse assim, ele ofenderia, porque no seu coração estava inflamado. A Bíblia não fala assim, mas deixa a gente pensar assim: o teu coração, um coração inflamado, preste a fazer algo que não agradaria o Senhor, né? Fala assim porque eu tenho, a minha filha é uma levita da casa do Senhor, e tenho sobrinhos também que são levitas do Senhor. É uma função bonita na casa de Deus, né? Falo dessa forma não só para os levitas, mas sim para os servos de Deus, né? E para as ovelhas do Senhor. E Asaf agora, ele para e fica olhando para o templo, dentro da casa do Senhor. Como eu estou aqui agora, dentro da casa do Senhor, como se fosse a arca do concerto, a arca estivesse lá no altar, ou atrás do altar, tivesse uma porta para me passar pelas portas ali, né? E a arca estaria lá, a presença de Deus. E quem tocasse na arca, ou quem estivesse diante da arca, estivesse em pecado, era fulminado. E Asaf sabia disso, e agora ele estava pensando dessa forma, e ele se convenceu disso, porque quando ele diz assim, quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei de sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles, né? Porque Asaf, ele pensava da seguinte forma: o ímpio, ele prospera, né? As pessoas lá fora estão prosperando, por que eu não prospero, né? E quando ele olha para o templo, ele vê o templo o quê? O templo feito de, né, pedras, vê o templo feito, a arca feita de ouro, a grandeza de Deus ali se manifestando naquele lugar, e Asaf pensando dessa forma. Então eu deixo para os meus irmãos nessa manhã que medite sobre Asaf, uma palavra de reflexão, né? E o templo do Senhor, a casa do Senhor. Na verdade, Deus, ele habita em nós hoje. Nós somos morada do Eterno, do Deus de Israel, o nosso Deus. Pense nisso. Você é templo do Espírito Santo. Por você ser templo do Espírito Santo, não há motivo de você estar coxando em dois pensamentos, de estar em cima do muro. O momento agora é de buscar a presença de Deus, a arca, a presença. Fica com essa palavra na tábua do teu coração. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez acabamos de ler a tua palavra falando dos nossos corações sobre Asaf. Meu Deus, eu quero entregar meus irmãos mais uma vez que está em casa, ó Deus, o que está trabalhando, enfim, meu Deus, meus irmãos, que essa palavra ela venha entrar no teu coração, ó Deus, e fazer morada, ó Deus. E em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Mais uma vez, eu entrego o Brasil em tuas mãos, o mundo em tuas mãos, ele está em tuas mãos, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, sabe de todas as coisas. Há um tempo debaixo das tuas mãos, há um tempo que o Senhor tem para nós, e o tempo é hoje. E te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.